Ela estava ali, de pé, no centro do altar, vestida de branco, segurando um buquê que já começava a tremer entre os dedos. As luzes do salão iluminavam cada detalhe do vestido que havia sido escolhido com tanto cuidado. Rendas delicadas. Caimento perfeito. Tudo exatamente como ela havia sonhado desde criança. Tudo, menos o noivo. Os minutos passavam devagar demais. Lentos. Cruéis. O relógio marcava 25 minutos de atraso. Depois 30. Depois 40. E o silêncio começava a pesar. No início, as pessoas ainda tentavam disfarçar. Tosses falsas. Alguém ajeitando a cadeira. Uma senhora cochichando algo no ouvido da outra. Mas, conforme o tempo avançava, o desconforto se espalhava como uma mancha impossível de esconder. Ela sentia. Sentia os olhares. Sentia os julgamentos. Sentia a pergunta não dita no ar. O que está acontecendo? O celebrante folheava o livro sem ler de verdade. O cerimonialista caminhava de um lado para o outro, fingindo falar ao telefone, mas sem nenhuma resposta concreta. A música suave que deveria embalar o início da cerimônia já havia sido interrompida havia muito tempo. Agora só restava o vazio. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. Afinal, havia treinado isso. Durante meses. Sempre foi ensinada a não demonstrar fraqueza, a não chorar em público, a não se deixar abalar. Mas ali era diferente. Era o dia mais importante da sua vida. Ou pelo menos, deveria ser. O buquê escorregou um pouco em suas mãos suadas. Ela apertou mais forte, como se aquilo fosse a única coisa que ainda mantinha em pé. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar pelo salão. Cadê você? Por que não atende? Por que não aparece? Ela havia ligado dezenas de vezes. Mensagens enviadas. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Nada. O atraso já não era apenas um atraso. Era um aviso. Os convidados começaram a perder a paciência. Alguns levantaram o celular discretamente, fingindo mexer nas redes sociais, mas na verdade gravavam pequenos vídeos. Outros cochichavam sem nenhum pudor. Será que ele desistiu? Isso é humilhante. Coitada dela. Cada frase atravessava o ar como uma lâmina invisível. Ela engoliu em seco. Não queria chorar. Não ali. Não daquele jeito. Mas os olhos começaram a arder. A maquiagem impecável parecia pesada demais para aquele momento. O sorriso treinado já havia desaparecido há muito tempo. Ela sentia vergonha. Não por amar. Não por acreditar. Mas por estar sendo abandonada, diante de todos. O pai dela, sentado na primeira fila, mantinha o olhar fixo no chão. A mãe apertava as mãos uma contra a outra, tentando se controlar. As madrinhas, paradas ao lado, trocavam olhares aflitos, sem saber se aproximavam ou se respeitavam aquele silêncio constrangedor. O salão inteiro estava preso naquele momento desconfortável. Até que alguém, no fundo, sussurrou algo alto demais para não ser ouvido. Acho que ele não vem. A frase caiu como um golpe. Ela fechou os olhos por um segundo. Foi ali que a ficha caiu. Ele não vinha. O homem com quem ela havia planejado uma vida inteira, não vinha. As lembranças começaram a invadir sua mente sem pedir permissão. As promessas. Os planos. As conversas sobre filhos, casa, futuro. Tudo agora parecia uma mentira cuidadosamente ensaiada. E o pior não era a dor. Era a exposição. Ela estava sendo deixada no altar. Em público. Diante de todos que haviam sido convidados para celebrar o amor, e agora assistiam ao seu fracasso. O celebrante se aproximou, com cuidado, falando baixo. Quer que façamos uma pausa? Ela abriu os olhos, mas não conseguiu responder de imediato. A garganta estava travada. As palavras simplesmente não saíam. Ela pensou em fugir. Pensou em correr até o carro, tirar aquele vestido, desaparecer do mundo. Pensou em qualquer coisa que não fosse continuar ali, sendo observada como um espetáculo triste. Mas suas pernas não obedeciam. Foi quando ela sentiu uma presença diferente. Alguém se aproximava pelo corredor lateral. Passos firmes, sem pressa. Não era o cerimonialista. Não era um convidado comum. Ela não virou o rosto de imediato. Mas o salão virou. As conversas cessaram aos poucos. Os cochichos diminuíram. Algumas pessoas se inclinaram para enxergar melhor. Outras franziram a testa, confusas. O homem parou a poucos passos dela.
Ela reconheceu o perfume antes mesmo de levantar o olhar. Seu coração falhou uma batida. Não podia ser. Devagar, ela virou o rosto. E então viu. Era ele. Seu chefe. O homem para quem ela trabalhava há quase 3 anos. Sempre sério. Sempre reservado. Sempre distante. Um homem que raramente sorria, que falava pouco, mas que tinha uma presença impossível de ignorar. Ele não deveria estar ali. Não era amigo próximo. Não era da família. Não fazia parte do círculo íntimo. E, ainda assim, estava ali, em pé, no meio do salão, vestindo um terno escuro impecável, com o olhar fixo nela. Por um segundo, ela esqueceu da vergonha. Esqueceu da dor. Esqueceu de tudo. Só conseguia pensar em uma coisa. Por que ele está aqui? Os convidados se entreolhavam, tentando entender aquela cena inesperada. Alguns o reconheceram imediatamente. Outros apenas sentiram que havia algo diferente naquele homem. Ele não parecia constrangido. Não parecia perdido. Parecia decidido. Ela tentou dizer algo. Qualquer coisa. Mas antes que conseguisse, ele deu mais um passo à frente. Não para o centro do altar. Apenas o suficiente para ficar ao alcance do ouvido dela. Então, em um gesto que ninguém mais conseguiu ouvir, ele se inclinou levemente e sussurrou: "Confia em mim." A voz era baixa, calma, firme. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Antes que pudesse reagir, ele completou, quase como se estivesse contando um segredo perigoso: "Finge que sou noivo." O mundo parou. O salão inteiro continuava em silêncio, sem saber o que estava acontecendo. Mas, para ela, tudo parecia distante. Como se estivesse submersa em água, ouvindo sons abafados. Finge que sou noivo. O que aquilo significava? Por que ele faria isso? O que ele ganharia com isso? 1000 perguntas explodiam dentro da cabeça dela ao mesmo tempo. Ela olhou nos olhos dele. Não havia pena ali. Não havia curiosidade. Havia algo diferente. Proteção. E, estranhamente, respeito. Ela engoliu em seco. Sabia que qualquer decisão tomada naquele momento mudaria tudo. Sua vida. Sua reputação. Seu trabalho. Tudo estava em jogo. O salão inteiro aguardava. Os convidados prendiam a respiração. E ela precisava decidir. Fugir. Ou confiar naquele homem que acabará de fazer a proposta mais absurda da sua vida. O buquê tremia novamente em suas mãos. Ela respirou fundo. E o silêncio ficou ainda mais pesado. O silêncio parecia vivo. Não era apenas ausência de som. Era uma pressão invisível que apertava o peito dela, fazia o ar pesar, tornava cada segundo mais difícil de suportar. Todos aguardavam. Todos observavam. Todos julgavam, mesmo sem dizer uma palavra. Ela continuava imóvel, vestida de noiva, com o coração em descompasso, tentando processar o que acabará de ouvir. Finge que sou noivo. A frase não fazia sentido. Ou talvez fizesse sentido demais. Ela sentiu a garganta secar. A mente corria em velocidade absurda, jogando pensamentos um contra o outro, como se estivesse tentando decidir algo impossível em poucos segundos. Aquilo não era só sobre o casamento. Era sobre dignidade. Era sobre orgulho. Era sobre como ela sairia dali, e como seria lembrada pelo resto da vida. Ela desviou o olhar, encarando o chão branco do altar. O vestido parecia pesado agora, como se carregasse junto todas as expectativas quebradas. Cada ponto de renda parecia lembrar o tempo, o dinheiro, os sonhos investidos naquele dia. Ela pensou no noivo. Ou melhor, no homem que deveria estar ali. Pensou nas promessas que ele fizera, nas mensagens carinhosas, nos planos para o futuro. Pensou em como ele jurara que jamais faria algo que a machucasse daquele jeito. E, ainda assim, foi exatamente isso que ele fez. Abandonou-a. Sem explicação. Sem coragem. Sem respeito. Um nó se formou em seu estômago. Ela sentiu raiva. Uma raiva silenciosa, ardida, que queimava por dentro. Não era só tristeza. Era indignação. A sensação de ter sido exposta, diminuída, transformada em um espetáculo constrangedor. Ela percebeu alguns convidados se remexendo nas cadeiras. Outros cochichavam sem se preocupar em esconder. Sabia exatamente o tipo de comentário que surgiria depois. Coitada! Que vergonha! Como ela não percebeu antes? A culpa sempre recaía sobre quem ficava. Ela fechou os olhos por um breve instante,
tentando se concentrar na própria respiração. Inspirou fundo. Expirou devagar. Mas nem isso parecia suficiente para acalmar o turbilhão dentro dela. Então, sentiu novamente a presença dele ao seu lado. O chefe. Ele não se movia. Não demonstrava pressa. Não parecia nervoso. Apenas estava ali, firme, como se aquele lugar lhe pertencesse tanto quanto qualquer outro. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos dele estavam atentos, mas não invasivos. Não havia curiosidade mórbida, nem superioridade. Havia algo raro, respeito absoluto pelo tempo dela. Ele não tocou nela. Não puxou sua mão. Não tentou convencê-la. A escolha precisava ser dela. Eu não quero te pressionar, ele murmurou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Mas eu não vou assistir você sair daqui destruída. As palavras atravessaram suas defesas com força. Ela sentiu os olhos arderem novamente. Não era pena o que ele sentia. Era revolta. Como se aquela situação fosse injusta demais para ser aceita em silêncio. Isso vai virar assunto, ela sussurrou, quase sem voz. No trabalho, em todo lugar. Ela pensou no escritório, nos colegas, nos olhares atravessados. Pensou no risco profissional, em como sua imagem poderia ser manchada para sempre. Ele inclinou levemente a cabeça, como se já tivesse considerado tudo isso antes mesmo de falar com ela. Eu sei, respondeu. E assumo isso. Ela o encarou, surpresa. Você não tem ideia do quanto isso pode te prejudicar, insistiu, sentindo a urgência tomar conta. As pessoas vão falar. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Não era arrogante. Era tranquilo. Já falam, disse. A diferença é que, hoje, eu não me importo. Aquela resposta a desarmou. Ela não sabia o que dizer. O salão continuava em expectativa. O celebrante pigarreou novamente, desconfortável. As madrinhas trocavam olhares confusos. Seus pais estavam tensos, sem entender o que acontecia, mas percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Ela sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Se recusasse, sairia dali sozinha. Caminharia pelo corredor sob olhares de pena. O vestido branco se tornaria símbolo de humilhação. Aquela cena seria lembrada, comentada, repetida. Se aceitasse, pesaria em território desconhecido. Nada garantia que aquilo daria certo. Nada garantia que não se arrependeria depois. Mas uma coisa era certa, ela não estaria sozinha naquele momento. Ela pensou em todas as vezes em que havia engolido o choro para parecer forte. Em todas as vezes em que aceitou menos do que merecia por medo de perder. Em quantas situações havia colocado os outros acima de si mesma. Talvez, só talvez, aquela fosse a primeira vez em que escolheria a própria dignidade. Ela abriu os olhos. O salão parecia ainda maior agora. Centenas de rostos voltados para ela. Expectativa. Curiosidade. Julgamento. Ela endireitou a postura. O buquê ainda tremia em suas mãos, mas seus pés finalmente se moveram. Devagar, ela estendeu a mão. Foi um gesto simples. Pequeno, mas carregado de significado. O tempo pareceu desacelerar. Por um segundo, ninguém reagiu. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando a confirmação de que aquilo realmente estava acontecendo. Ele olhou para a mão estendida. Depois para o rosto dela. Havia uma pergunta silenciosa ali. Tem certeza? Ela sentiu, quase imperceptivelmente. Então ele segurou a mão dela. O toque foi firme, mas cuidadoso. Quente. Seguro. Um murmúrio atravessou o salão como uma onda. Você viu isso? Quem é ele? Isso é sério. Ela sentiu o impacto imediato da escolha. Os olhares mudaram. O clima mudou. Já não era mais apenas pena. Era surpresa. Confusão. Curiosidade. Ela deu um passo à frente, sentindo a mão dele acompanhá-la. Não havia mais volta. O celebrante, claramente nervoso, aproximou-se. Desculpem, disse, tentando manter a formalidade. Podemos confirmar se a cerimônia deve continuar? Ela hesitou por uma fração de segundo. Era ali que tudo se consolidava. Ela respirou fundo. Sentiu o aperto na mão dele, como um lembrete silencioso de que não estava sozinha. Sim, respondeu, com a voz mais firme do que imaginava ser possível. Podemos continuar. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Alguns convidados arregalaram os olhos. Outros levaram a mão à boca.
Alguém deixou escapar um suspiro alto demais. Ela manteve a cabeça erguida. Naquele instante, a noiva abandonada deixava de ser apenas a mulher rejeitada no altar. Ela se tornava a mulher que escolheu não se quebrar. E, enquanto segurava a mão do próprio chefe diante de todos, sem saber exatamente onde aquilo levaria, uma certeza começou a surgir em seu coração. Aquele dia não terminaria como uma tragédia. Seria o começo de algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O sim dela ainda parecia ecoar invisível entre as paredes do salão, como se o ar tivesse sido preenchido por algo denso, difícil de atravessar. A cerimônia, que deveria seguir um roteiro previsível, havia sido completamente arrancada dos trilhos. E todos ali sabiam disso. O silêncio não era mais constrangedor. Era absoluto. Ela sentia o próprio coração bater dentro do peito com força, quase dolorido. A mão dele continuava envolvendo a sua, firme, estável, como um ponto de apoio em meio ao caos. Era estranho como aquele simples gesto mudará tudo. Antes, ela estava sozinha diante de centenas de olhares. Agora, havia alguém ao seu lado, e isso transformava completamente a percepção da cena. Os convidados se entreolhavam, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Alguns cochichavam, outros apenas observavam, atonitos, como se estivessem assistindo a algo que não parecia real. Cadeiras rangeram. Um copo caiu no chão em algum lugar distante, quebrando o silêncio por um segundo antes de tudo voltar a ficar quieto demais. Quem é ele? Sussurrou uma mulher na segunda fila. Isso é parte da cerimônia? Murmurou outro convidado, confuso. Meu Deus, isso está mesmo acontecendo? Ela ouvia fragmentos, mas tentava não se prender a nada daquilo. Manteve o olhar à frente, respirando devagar, lutando para não deixar o nervosismo transparecer. O buquê ainda tremia em suas mãos, mas agora não era só medo. Era a adrenalina. Era a consciência de que não havia mais volta. O celebrante, visivelmente desconcertado, fechou o livro que segurava e olhou para os dois, como se pedisse uma confirmação silenciosa de que deveria continuar. Ele estava claramente fora de qualquer protocolo que já tivesse seguido em sua carreira. Então, começou, mas parou, sem saber como prosseguir. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, o som da porta principal do salão se abriu com força. O barulho foi alto, seco, cortante. Todos se viraram ao mesmo tempo. Ela sentiu o corpo enrijecer antes mesmo de identificar quem havia entrado. Era como se alguma parte dela já soubesse. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e o estômago se contraiu de forma quase dolorosa. Ele estava ali. O noivo. O homem que deveria estar ao seu lado desde o início. O homem que prometera amá-la, protegê-la, construir uma vida ao seu lado. Agora, surgia apressado, com o terno desalinhado, a gravata frouxa, o rosto vermelho e suado, como alguém que havia corrido demais ou se atrasado demais. Ele parou no meio do corredor assim que viu a cena. Seus olhos se arregalaram. A respiração falhou. O sorriso ensaiado morreu no rosto. Por um momento, ele pareceu não compreender o que via. Olhava para ela. Depois para o homem ao seu lado. Depois para as mãos entrelaçadas. Depois novamente para o rosto dela, como se esperasse que aquilo fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto. O que é isso? Perguntou, a voz alta demais, quebrando o silêncio. O que está acontecendo aqui? O som ecoou pelo salão como um tapa. Alguns convidados se remexeram, desconfortáveis. Outros se inclinaram para frente, atentos, conscientes de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Celulares começaram a ser discretamente erguidos. Ela sentiu a mão do chefe apertar levemente a sua, como um aviso silencioso. Estou aqui. Ela respirou fundo. Virou-se lentamente para o homem que a havia deixado esperando por quase uma hora no altar. Você chegou tarde, disse, com a voz firme, apesar do tremor interno. Muito tarde. As palavras não saíram em tom de ataque. Foram ditas com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Uma calma carregada de decepção, não de raiva. E isso pareceu desarmá-lo mais do que qualquer grito. Ele deu alguns passos à frente, confuso, tentando recuperar o controle da situação. Eu tive um problema, começou, passando a mão pelos cabelos. Você sabe como é, aconteceu uma coisa, Ela levantou a mão, interrompendo. Não, disse, com clareza. Não aconteceu uma coisa. Você fez uma escolha. O salão inteiro parecia prender a respiração. Ela sentiu o peso daquele momento. Sentiu a força das próprias palavras.
Nunca havia falado com ele daquele jeito antes. Sempre fora compreensiva. Sempre fora paciente. Sempre aceitara explicações mal dadas. Não daquela vez. Você escolheu não aparecer, continuou. Escolheu me deixar aqui, sozinha, diante de todos. Sem uma mensagem. Sem uma ligação. Sem respeito. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Os olhares ao redor começaram a mudar. Já não havia curiosidade inocente. Havia julgamento. Reprovação. Algumas pessoas balançavam a cabeça em desaprovação. Foi então que ele notou. Notou a mão dela entrelaçada à do outro homem. Seu rosto se transformou. A confusão deu lugar à raiva. Quem é esse cara? Perguntou, apontando, a voz elevada. Você está brincando comigo? Isso é algum tipo de vingança? Ela sentiu um aperto no peito, mas não desviou o olhar. Não, respondeu, com firmeza. Isso é consequência. O noivo soltou uma risada nervosa, carregada de incredulidade. Você vai mesmo fazer isso? No nosso casamento? Gritou. Você está me traindo na frente de todo mundo? A acusação pairou no ar, pesada. Ela respirou fundo mais uma vez. Não, repetiu. Traição é abandonar alguém no altar. Traição é não aparecer. O que eu estou fazendo aqui é me proteger. O salão murmurou. Alguns convidados assentiram discretamente. Outros levaram a mão à boca, chocados. A narrativa estava mudando. E o noivo sentiu isso. Ele olhou ao redor, procurando apoio. Mas não encontrou. Nem nos padrinhos. Nem nos amigos. Nem na própria família. Todos pareciam constrangidos demais para intervir. Foi então que, pela primeira vez, o homem ao lado dela falou. A voz dele era baixa, mas firme. Não havia agressividade. Apenas autoridade. Acho melhor você baixar o tom, disse. Hoje não é sobre você. O noivo se virou, furioso. E quem você pensa que é? Retrucou. Sai de perto da minha noiva. Ela sentiu o aperto da mão dele aumentar, não como ameaça, mas como proteção. Ela não é sua noiva, respondeu calmamente. Não mais. As palavras caíram como uma sentença. O salão inteiro congelou. O noivo empalideceu. Naquele instante, ficou claro para todos que algo havia mudado de forma irreversível. O homem que entrará acreditando que ainda tinha controle sobre a situação percebeu, tarde demais, que havia perdido tudo. Ela sentiu algo que não sentia desde o início do dia. Alívio. E, enquanto os murmúrios cresciam e o noivo tentava, em vão, recuperar a dignidade, ela entendeu que aquela história estava apenas começando. O salão já não era mais o mesmo. A tensão que antes pairava no ar agora se transformava em algo diferente, uma mistura de curiosidade, choque e expectativa. Todos sentiam que aquela história havia ultrapassado qualquer limite comum. Aquilo não era mais apenas um casamento interrompido. Era um confronto público. Uma exposição. Uma virada que ninguém conseguiria esquecer. O noivo permanecia parado no meio do corredor, respirando de forma irregular, como alguém que acabará de perder o chão. O rosto alternava entre incredulidade e raiva. Ele ainda tentava entender como, em poucos minutos, havia passado de protagonista a figurante da própria história. Isso é ridículo, murmurou, olhando ao redor, buscando apoio. Vocês estão todos loucos? Ninguém respondeu. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros o encaravam sem disfarçar o julgamento. O silêncio coletivo dizia mais do que qualquer palavra. Ela permanecia firme ao lado do chefe. O coração ainda batia acelerado, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez desde que entrará naquele salão, não se sentia pequena. Não se sentia exposta. Sentia-se amparada. O celebrante, claramente fora de qualquer protocolo, aproximou-se com cautela. Talvez devêssemos fazer um intervalo, sugeriu, nervoso. Até que tudo se esclareça. O noivo abriu a boca para protestar, mas foi interrompido por uma voz feminina vinda da primeira fila. Não, disse a mãe dela, levantando-se lentamente. Acho que tudo está muito claro. Os olhos do noivo se voltaram para ela, surpresos. Clara! Repetiu, incrédulo. A senhora acha isso claro? Ela manteve o olhar firme. Meu genro não aparece no próprio casamento, respondeu. E ainda acha que pode gritar e acusar minha filha? Isso não é clareza, é covardia. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão.
Ela sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Não era hora de chorar. Não agora. O noivo respirou fundo, tentando se recompor. Endireitou o terno, ajeitou a gravata, como se aquele pequeno gesto pudesse devolver-lhe algum controle. Tudo bem, disse, forçando um sorriso. Vamos parar com esse teatro. Você, apontou para o homem ao lado dela. Quem você pensa que é para se meter? O chefe não respondeu de imediato. Ele soltou a mão dela com cuidado, deu um passo à frente e se colocou entre ela e o noivo. Não de forma agressiva, mas protetora. Definitiva. Meu nome não importa, disse, calmamente. O que importa é que você não vai mais falar com ela desse jeito. A postura dele causou um impacto imediato. Não havia ameaça explícita, mas havia algo mais forte, segurança absoluta. Aquele tipo de segurança que só alguém acostumado a ser obedecido possuía. O noivo riu, nervoso. Você não manda em mim, respondeu. Isso aqui é um assunto pessoal. Era, corrigiu o chefe. Até o momento em que você decidiu transformar isso em um espetáculo público. Ela observava tudo em silêncio. Cada palavra, cada gesto, parecia reposicionar as peças daquele jogo. E o mais estranho era perceber como as pessoas reagiam ao chefe. Mesmo sem saber exatamente quem ele era, algo em sua postura despertava respeito imediato. Um dos padrinhos cochichou algo para outro convidado. Espera, disse, franzindo a testa. Esse não é o dono da empresa. Que empresa? Perguntou o outro. A dela, e de metade das que estão patrocinando esse evento. O cochicho se espalhou rápido demais. Ela ouviu fragmentos. Não pode ser. Ele é aquele milionário. O CEO. O noivo percebeu a mudança no clima. Os olhares já não estavam apenas sobre ele e a noiva. Agora, todos observavam o homem ao lado dela com atenção renovada. Do que eles estão falando? Perguntou, impaciente. O chefe respirou fundo. Acho que chegou a hora de ser claro, disse, finalmente, olhando diretamente para o noivo. Eu sou o presidente do grupo que paga o salário dela. E o salário de muita gente aqui. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Era como se o ar tivesse sido sugado de uma vez. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras levaram a mão à boca. O celebrante parecia prestes a sentar. O noivo empalideceu. Você é o quê? Gaguejou. O dono, respondeu, sem arrogância. O responsável por tudo aquilo que você acha que te dá algum status. A frase não foi dita para humilhar. Foi dita para encerrar qualquer dúvida. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Ele nunca falará da própria posição daquela forma. Sempre discreto. Sempre reservado. E agora fazia isso ali, diante de todos, por ela. O noivo deu um passo para trás. Isso não muda nada, tentou dizer, mas a voz falhou. Ela é minha noiva. O chefe se virou para ela. Você quer que ele continue aqui? Perguntou, com suavidade. Ela não hesitou. Não, respondeu. Foi simples assim. Dois seguranças do local, que até então observavam à distância, aproximaram-se. Não precisaram tocar no noivo. A simples presença deles foi suficiente para deixá-lo ainda mais nervoso. Isso é um absurdo, gritou, tentando resistir. Vocês não podem fazer isso. Podemos, respondeu o chefe. E vamos. Enquanto o noivo era escoltado para fora, gritando justificativas vazias que já não convenciam ninguém, o salão permaneceu em silêncio. Ninguém o defendeu. Ninguém o acompanhou. Ela sentiu um peso enorme sair dos ombros. Quando a porta se fechou, algo mudou definitivamente. O chefe voltou a ficar ao lado dela. Você está bem? Perguntou, baixo. Ela assentiu. Pela primeira vez naquele dia, era verdade. Ela estava bem. O salão inteiro parecia processar o que acabará de acontecer. Alguns convidados começaram a aplaudir timidamente. Outros apenas observavam, emocionados. Não era um aplauso de celebração. Era de reconhecimento. Ela respirou fundo. Aquele casamento não aconteceria como planejado. Mas sua vida estava apenas começando a mudar. Quando a última porta do salão se fechou, o barulho do mundo pareceu ficar do lado de fora. Não houve comemoração. Não houve música. Não houve brindes. A cerimônia estava oficialmente encerrada, mas ninguém parecia saber exatamente o que fazer a seguir. Os convidados permaneciam em seus lugares, como se ainda estivessem tentando entender tudo o que haviam presenciado.
Era como acordar de um sonho intenso demais para ser ignorado. Ela soltou o buquê pela primeira vez desde que tudo começara. As flores caíram suavemente sobre uma cadeira vazia, como um símbolo silencioso do que havia sido deixado para trás. O vestido ainda estava impecável, mas agora carregava outro significado. Já não era promessa. Era sobrevivência. O chefe permaneceu ao lado dela, sem pressa, sem dizer nada. Não havia necessidade de palavras naquele momento. A presença dele era suficiente. Foi a mãe dela quem se aproximou primeiro. Filha, disse, com a voz embargada. Você foi muito forte. Ela abraçou a mãe com cuidado, sentindo o peso do dia finalmente cair sobre os ombros. As lágrimas vieram, mas não eram de desespero. Eram de alívio, de cansaço, de libertação. O pai se aproximou em seguida, estendendo a mão para o homem que havia ficado ao lado da filha quando ninguém mais soube o que fazer. Obrigado, disse apenas isso. O chefe assentiu, com respeito. Eu só fiz o que era certo. Pouco a pouco, os convidados começaram a se dispersar. Alguns se despediam com abraços silenciosos. Outros evitavam o contato visual, talvez envergonhados por terem assistido tudo sem intervir. O salão foi ficando vazio, até restarem apenas eles dois. O silêncio agora era diferente. Não pesava. Não machucava. Apenas existia. Ela sentou-se em uma das cadeiras, sentindo as pernas finalmente fraquejarem. O corpo inteiro parecia cansado demais para sustentar qualquer outra emoção. Ele se sentou à frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu posso te levar para casa, disse, com cuidado. Ou para qualquer lugar que você queira ir. Ela pensou por um momento. Casa significava perguntas. Olhares. O peso do dia. Não estava pronta. Eu só quero ir para algum lugar quieto, respondeu. Um lugar onde ninguém me conheça. Ele assentiu. Eu sei exatamente onde. O trajeto foi silencioso. O carro deslizou pelas ruas enquanto a cidade seguia sua rotina normal, alheia ao terremoto emocional que havia acontecido dentro dela. Pela janela, ela observava pessoas andando apressadas, casais rindo, vidas acontecendo. Tudo parecia absurdamente normal. Você não precisava ter feito aquilo, disse ela, quebrando o silêncio. Arriscou sua imagem, sua empresa, tudo. Ele manteve os olhos na estrada. Eu precisava, respondeu. Porque ninguém deveria passar pelo que você passou hoje. Ela virou o rosto para ele. Por quê? Perguntou, finalmente. Por que você se importou? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque eu vi você se diminuindo por alguém que não te merecia, disse, com honestidade. E porque eu não suportei a ideia de te ver sair dali quebrada. As palavras ficaram no ar. O lugar que ele escolheu era simples. Um restaurante pequeno, afastado, quase vazio. Nada luxuoso. Nada chamativo. Apenas tranquilo. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. Ela tirou os sapatos. Afrouxou o penteado. Pela primeira vez naquele dia, começou a se sentir humana novamente. Eu sempre achei que você fosse distante, comentou, com um leve sorriso cansado. Frio até. Ele sorriu de volta, de forma discreta. A maioria das pessoas acha isso. Mas hoje, ela hesitou. Hoje você foi tudo, menos isso. Ele baixou o olhar por um instante. Às vezes, a gente só revela quem é quando alguém precisa. O silêncio voltou a se instalar, mas agora carregava outra coisa. Algo novo. Uma curiosidade mútua. Um respeito que nascia de algo compartilhado. Ela percebeu que não sentia mais vergonha. Sentia gratidão. E algo mais, que ainda não sabia nomear. Quando se despediram, já era noite. Ele a levou até a porta do prédio. Obrigada, disse ela, olhando nos olhos dele. Por não ter ido embora. Eu não iria, respondeu. Não naquele momento. Ela entrou. Fechou a porta. Encostou-se nela por alguns segundos, respirando fundo. Naquela noite, deitada na cama, ela entendeu algo importante. O dia em que deveria ter sido o fim, tinha se transformado no começo. Os dias que se seguiram ao casamento interrompido passaram como se o tempo tivesse mudado de ritmo. Nada voltou ao normal, porque nada poderia voltar. Na manhã seguinte, ela acordou com o celular vibrando sem parar sobre a mesa de cabeceira. Mensagens acumuladas. Ligações perdidas. Notificações de números que ela não reconhecia. Por um instante, pensou em ignorar tudo,
fingir que o mundo lá fora não existia. Mas sabia que não adiantaria. A história já tinha escapado do salão. Uma das madrinhas havia gravado parte da cena. Um convidado havia postado outra. Em poucas horas, o vídeo circulava em grupos, redes sociais, comentários cheios de opiniões não solicitadas. A noiva abandonada. O milionário misterioso. O noivo expulso do próprio casamento. Ela desligou o telefone. Não queria ser um assunto. Queria ser uma pessoa. Vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo de qualquer jeito e fez café sem sentir gosto de nada. Sentia-se estranhamente vazia, como se depois de tanta emoção, o corpo tivesse desligado para se proteger. Quando chegou ao trabalho, tudo ficou ainda mais claro, nada seria como antes. Os olhares a seguiram desde a recepção até sua mesa. Alguns cheios de curiosidade, outros de admiração, alguns poucos de inveja. Ninguém disse nada diretamente, mas o silêncio dizia tudo. Ela se sentou, respirou fundo e ligou o computador. Poucos minutos depois, uma mensagem apareceu na tela. Pode vir à minha sala quando se sentir pronta. Era dele. Ela hesitou. Não porque tivesse medo, mas porque sabia que aquela conversa definiria muita coisa. Levantou-se e caminhou até a porta de vidro fosco no fim do corredor. Bateu levemente. Entra. Ele estava em pé, olhando pela janela, com a cidade se estendendo abaixo como um tabuleiro distante. Virou-se ao ouvi-la entrar. Você está bem? Perguntou, genuinamente. Ela assentiu. Melhor do que achei que estaria. Ele fez um gesto para que se sentasse. Eu imaginei que hoje não seria fácil, disse. Por isso quero ser claro desde o início. Ela endireitou a postura. Aquilo que aconteceu, ele continuou, não muda sua posição aqui. Não muda sua carreira. Não muda nada do que você conquistou por mérito próprio. Ela soltou o ar devagar. Obrigada, respondeu. Eu precisava ouvir isso. Ele assentiu. E também quero que saiba que, se em algum momento você sentir que o ambiente ficou pesado demais, você pode falar comigo. Houve um silêncio curto, mas significativo. Eu não me arrependo, disse ela, por fim. Do que fiz. De ter confiado. Ele a encarou por alguns segundos antes de responder. Nem eu. Com o passar das semanas, a poeira começou a baixar. O ex-noivo tentou contato. Primeiro com mensagens longas, cheias de justificativas. Depois com pedidos de desculpa. Depois com acusações, quando percebeu que não teria resposta. Ela leu tudo uma única vez, e apagou. Não havia mais nada ali. Ela começou a perceber pequenas mudanças dentro de si. Já não aceitava interrupções. Já não pedia desculpas por existir. Já não diminuía suas conquistas para parecer mais agradável. E ele continuava ali. Presente, mas nunca invasivo. Atento, mas respeitoso. Às vezes trocavam conversas longas no fim do expediente. Outras vezes, apenas silêncios confortáveis. Não havia pressa. Não havia rótulos. Até o dia em que ele a convidou para jantar. Como amigos, deixou claro. Sem expectativas. Ela sorriu. Gosto disso. O jantar foi simples. Conversaram sobre infância, medos, fracassos. Ela descobriu que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem que perderá cedo demais, que aprenderá a ser forte porque não teve escolha. Ninguém nunca me perguntou como eu estava, ele confessou, em certo momento. Sempre perguntam o que eu conquistei. Ela entendeu naquele instante que ele também carregava feridas invisíveis. A proximidade cresceu naturalmente. Não houve beijo impulsivo. Não houve promessa precipitada. Houve cuidado, respeito, tempo. Até que, meses depois, em uma tarde comum, enquanto caminhavam sem destino por uma rua tranquila, ele parou de repente. Eu preciso te perguntar algo, disse. Ela sentiu o coração acelerar. Aquilo no altar, ele começou, foi para te proteger. Mas o que eu sinto agora, não tem mais nada a ver com fingimento. Ela não respondeu de imediato. Olhou ao redor. O céu estava limpo. As pessoas passavam sem saber que uma vida inteira estava prestes a mudar ali, naquele segundo simples. Eu também não estou fingindo, respondeu. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro. O relacionamento não foi perfeito. Houve medos. Houve inseguranças. Houve momentos em que o passado tentou voltar. Mas, diferente de antes, ela não se encolhia. Falava. Se posicionava.
Escolhia. 1 ano depois, eles voltaram ao mesmo local onde tudo havia começado. O salão estava vazio daquela vez. Sem convidados. Sem pressão. Sem expectativas externas. Ele segurou a mão dela. Dessa vez, disse, não precisamos fingir nada. Ela sorriu, com os olhos marejados. Dessa vez, eu sei exatamente quem está ao meu lado. Quando disseram sim, não houve aplausos. Houve paz. E ela entendeu, finalmente, que não foi abandonada naquele primeiro altar. Foi libertada. Às vezes, o que parece humilhação é só o empurrão que a vida dá para nos colocar exatamente onde deveríamos estar. Agora me conta nos comentários. Se você estivesse no lugar dela, teria ido embora ou teria segurado a mão dele? Se essa história te tocou, curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nem todo abandono é uma perda, às vezes é um livramento. E se inscreva para mais histórias que começam na dor, mas terminam em força.